Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Juliana Guedes Marquini Torquato, eu falo diretamente do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês o favor de seguir as nossas redes sociais, compartilhar nossos vídeos, né? Compartilhar conteúdo bom do aprendizado espírita, do Evangelho de Jesus. As nossas redes sociais, no Instagram é o @freianselmo, no YouTube, Grupo Frei Anselmo, no Facebook, Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, e temos também o site, tá? É www.freianselmo.org.br. Então, peço a vocês o favor de compartilharem as páginas, curtirem os conteúdos, tá? Vocês também que têm mantimentos, produtos de higiene, de limpeza, que possam contribuir com a casa, ajudar para assistência da casa, tá? Qualquer contribuição é muito bem-vinda, tá? Então, agora eu vou pedir para todos fecharem os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, e pedir que eles nos guiem, que nos amparem e nos dê inspiração para podermos absorver o conteúdo que hoje será exposto, que possamos absorvê-lo bem para podermos ensinar a outras pessoas, compartilhar o que sabemos com outras pessoas e que possamos sempre fazer o bem, compartilhar boas palavras, bons sentimentos, diante de um mundo que está em guerra. Precisamos de muito amor e muita paz. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos aprender muito hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Novamente, somos do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, sejam todos bem-vindos. Pode ser que tenhamos pessoas aqui pela primeira vez, isso é muito bom, espero que vocês continuem conosco daqui para frente. E a lição de hoje, ela é a Convém Refletir, é o capítulo 77 do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? É psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então aqui, mas todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Isso está em Tiago, tá? Capítulo 1, versículo 19. Então, o que Tiago está dizendo aqui? É que a gente sempre tem que estar disposto e alegre para ouvir, né? E quando a gente ouve, a gente sempre está aprendendo. Estamos adquirindo experiência que outros tiveram, estamos aprendendo com os estudos que outros tiveram. Então, por mais que nós saibamos as coisas, nunca saberemos tudo, nunca, né? E um exemplo que nós podemos ter disso são as profissões. Então, por exemplo, eu estou conversando com alguém que é biólogo e eu sou contadora. Então, eu posso transmitir o meu conhecimento de contabilidade para essa pessoa que é bióloga, tá? E ela transmitiu o conhecimento dela para mim. O que ela vai trazer para mim de conhecimento é coisa nova, certo? É a coisa mais aprofundada. Por quê? Porque ela estudou aquilo, ela se dedicou àquilo anos da vida dela, assim como eu dediquei anos da minha vida para o estudo da contabilidade. Então, claro, eu vou saber uma parte da contabilidade que para ela vai ser nova, assim como ela vai me trazer um estudo dela de biologia que vai ser novo para mim. Por quê? Porque nós nos dedicamos a isso, né? Então, a gente vai conseguir falar com mais segurança,
E o que o Tiago está dizendo aqui é que nós estejamos sempre prontos para ouvir. Porque a gente estando pronto para ouvir e tardio para falar, ele quer dizer que a gente primeiro tem que absorver o conteúdo para depois falar para alguém, né? Então nós vamos começar agora o estudo. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Então, aqui o que a gente pode lembrar também? A gente pode sempre perceber que quando, vamos supor, estamos conversando em duas pessoas, a outra pessoa está falando, a gente sempre está interrompendo essa pessoa, não é verdade? Ela sempre está explicando alguma coisa e, e a gente quer, então, mas olha, aconteceu isso tal dia e tal. Então ele diz bem aqui, ó, somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante. Então, antes da pessoa terminar sua conclusão, a gente tem que estar ouvindo. Vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la até o final, até a conclusão dela sobre aquele assunto, ou mesmo sobre aquele desabafo dela, né? A gente não pode já querer atravessar, né? O pessoal fala atravessar a pessoa, né? Isso é uma coisa que eu sempre estou explicando para minha filha também. Às vezes a gente está conversando alguma coisa, ela já interrompe, já quer falar de outra coisa. Eu falo, calma, espera, deixa a gente terminar, deixa a gente concluir. Mesmo porque também acaba sendo um pouco de falta de educação, né? E a gente tem que ser humilde, né, para falar e não ter vergonha de mudar a nossa opinião, seja em relação à política, em relação à religião, em relação aos fatos cotidianos, a uma briga que você teve com alguém ou alguma opinião que você tenha sobre um assunto, nunca é tarde para você mudar, tá? Isso não tem problema algum a gente mudar a nossa opinião. Mesmo porque a gente é muito egoísta, né? A gente é muito egoísta e orgulhoso. E Kardec já falava, né? Que são as maiores chagas, é o orgulho e o egoísmo. Então o texto continua aqui. Quem ouve aprende, quem fala doutrina. Um guarda, o outro espalha. Então, novamente, quem ouve aprende. Então, mais uma vez, estamos ouvindo, prestando atenção no que a pessoa está dizendo, a gente está aprendendo. Sempre, sempre a gente aprende. Até aquela pessoa que a gente fala, imagina, nunca que eu vou aprender nada com aquela pessoa. Pode acreditar, a gente aprende. A gente aprende muito. E quem fala doutrina. Então, quem fala está ensinando, está aplicando alguma coisa para aquela outra pessoa. E um guarda, o outro espalha. Então, aí tem aquela coisa, né? Ou você, um vai guardar, vai reter aquele conhecimento para ele, e o outro vai espalhar, né? Ajudando outra pessoa, mostrando o que é bom, o que vem para agregar para outra pessoa. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquele que guarda coisas boas, que é na boa experiência, espalha com sucesso. Então, aquela pessoa que conseguiu ouvir direito, conseguiu entender o sentido da explicação, conseguiu estudar direitinho, aquela pessoa vai conseguir espalhar com êxito. Então, nós deveríamos ouvir todos os dias, né? Nós temos um péssimo hábito de ouvir pouco e falar muito. Que é aquilo que eu já tinha falado lá atrás, a gente sempre está interrompendo a pessoa. E isso não é bom, porque está dizendo que a gente, às vezes, até mostra para a pessoa que a gente não está prestando muita atenção, né? Porque a gente está querendo atravessar, ou igual aquela função do WhatsApp lá de apertar duas vezes,
você pode passar essa impressão para a pessoa, que você está querendo que ela fale logo, que ela termine logo. E isso é uma, uma boa virtude nossa, ouvir a pessoa, ouvir as suas queixas, ouvir os seus ensinamentos, né? E assim, a gente não gosta de ouvir, mas a gente sempre está querendo falar, né? Então, também para a gente se fazer ouvir, a gente tem que também escutar, saber escutar a pessoa, né? Eu vou passar pro outro slide aqui. Aí ele fala que o conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. Então, o que que é? Mais uma vez, o apóstolo Tiago está dizendo aqui que é uma oportunidade de nós sabermos ouvir, sabermos absorver aquele conteúdo que a pessoa está passando para a gente. O que é ruim entra por um ouvido e sai pelo outro, certo? O que é bom, a gente absorve. A gente absorve, a gente guarda até o momento oportuno de passar para outra pessoa. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então, aqui, vou ler novamente. É forçoso convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então, mais uma vez, o que ele fala aqui? A gente tem que ouvir e podemos ser pontuais nas nossas observações, certo? E prestar atenção no que vamos falar também, para não magoar a pessoa, porque a gente ainda pode falar alguma coisa que venha a magoar aquela pessoa, que venha deixá-la triste. Então, mais uma vez, por isso que é bom a gente sempre ouvir a pessoa, o que a pessoa tem para falar, seja num desabafo, seja num ensinamento, seja ela pedindo uma opinião para você, tá? Então, certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então, aqui, certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Então, todo dia, como eu disse lá no começo para você, todo dia a gente deveria ouvir um pouco, seja um podcast, seja uma pessoa que quer desabafar com você, seja o seu professor, seja o seu colega de profissão. A gente tem que fazer esse exercício de ouvir diariamente. Nós fizermos esse exercício diariamente, nós estaremos prontos lá na frente para poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Podemos oferecer a nossa opinião, caso a pessoa peça, podemos oferecer a nossa opinião para ela. Isso é de muita ajuda para a pessoa. Nas casas espíritas, existem os grupos, né, de orientação espiritual. Então, aquele profissional que está atendendo na casa espírita, o que ele mais precisa saber fazer? Ouvir. Então, ele vai ouvir a pessoa que está indo lá buscar uma ajuda, seja espiritual, né? Por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que tá acontecendo na minha vida? Esses fatos diários que estão acontecendo na minha vida, por que isso está acontecendo? Então, a pessoa que está lá para te atender no grupo de orientação espiritual da Casa Espírita, ela precisa saber ouvir, certo? Ela não pode, em momento algum, querer interromper, dar a opinião dela, falar, olha, então, eu acho que você deveria fazer isso. Ele tem que sempre acolher, que a doutrina espírita é uma doutrina de consolação. Ao mesmo tempo que ela é consoladora, ela também atribui a responsabilidade de alguns fatos a você. Você está passando aquilo porque você, lá na espiritualidade, antes de encarnar, você escolheu passar por aquilo. Então, ele tem que ter esse conhecimento, às vezes não
para, às vezes, nem para uma pessoa que já é espírita. Às vezes uma pessoa entra na casa espírita para procurar atendimento e não era espírita. Eu posso dar um exemplo, eu mesma não era espírita quando eu fui buscar ajuda na casa espírita. Aconteciam algumas situações comigo e um tio meu, que já era espírita, falou, olha, Ju, acredito que seria uma oportunidade de você conhecer uma casa espírita, conversar, expor o que está acontecendo. Aí eu busquei a casa espírita e falei, olha, acontece isso, isso, isso comigo, gostaria de entender mais. Aí a pessoa lá da casa espírita me ouviu todo o meu relato, e ouvindo o meu relato, deu a visão dela sobre o que estava acontecendo, sobre o que eu deveria fazer dali para frente. Então, é um bom exemplo também, né? Além daquele exemplo que eu dei das profissões lá atrás, é um bom exemplo para a gente entender o que acontece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Olha aí, que eu falei para vocês. A gente vem lá da espiritualidade, a gente encarna aqui já com a nossa função estabelecida. Olha, você vai ter uma família, você vai ser mãe de uma menina e você tem essa função aqui na Terra. Então, nós já viemos com as nossas funções definidas. Só que sempre ouvindo, ele diz aqui, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. Então, o que ele diz aqui, mais uma vez, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Então, sempre vamos ouvir as pessoas, sempre vamos ouvir. E escute mais e fale menos. É por isso o pessoal fala que nós temos dois ouvidos, que é para ouvirmos mais. E a gente só tem uma boca. Então, ouça mais, porque você tem dois ouvidos, e fale menos, você tem uma boca só, né? Então, a gente vai atingir o nosso objetivo sempre ouvindo, mas falando é possível que abandone o esforço no meio. Então, aquilo mais uma vez, se formos interrompendo as pessoas, dar a nossa opinião sem ser solicitada, pode ser que acabemos fazendo alguma coisa errada, né? E irando-se, então, pior ainda, né? Irando-se provavelmente não realizará coisa alguma. É aquela pessoa que a gente sempre fala, né? Que quem grita perde a razão. E também tem eu não sei se é um exemplo, que eu vi uma vez, né? Quando a carroça tá vazia, ela faz mais barulho. Vocês já perceberam? Que se você colocar um monte de coisa dentro da carroça e puxar, você não vai ouvir nenhum barulho. Aí puxa uma carroça vazia na rua, ela vai fazer muito barulho, não vai? Então, uma pessoa que grita muito é porque é vazia por dentro. Então, talvez ele queira dizer isso aqui também. Se a gente tirar, gritar, a gente não vai conseguir coisa alguma com isso. A gente não vai conseguir nada, tanto na área amorosa, quanto na área profissional, principalmente, né? Que muitas vezes a gente fica revoltado com algumas coisas na área profissional, a gente quer sair gritando, quer sair pedindo aumento, quer, né? E isso não resolve nada. Então, essa lição é bem legal, tá? Então, novamente, vamos seguir o que o Tiago falou, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, eu aqui agradeço vocês mais uma vez e vou deixar aqui uma frase para vocês aqui de Barão de Tararé. Triste não é mudar de ideia, triste é não ter ideias para mudar. Então, mais uma vez aqui, o que ele diz? Que a gente, ouvindo as pessoas, não que ela vá convencer a gente, mas ela pode sim fazer a gente mudar de ideia em relação a alguma coisa. Olha, eu briguei com aquela pessoa, nunca mais vou falar com ela na minha vida, não quero mais saber. E a pessoa te ouvindo, ela pode falar, olha, mas não é bem por esse lado, por que você não faz dessa maneira, dessa forma? Falar, realmente, é verdade, pode ser que isso dê certo. E você mudou de ideia, você deixou o seu orgulho de lado, tá? Então, eu agradeço vocês aqui. Mais uma vez, vou deixar aqui o nosso Instagram, @feireiranselmo. O YouTube,
Grupo Frei Anselmo, no Facebook, Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, e na internet no www.freianselmo.org.br. Tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e assistam com muito carinho, compartilhem nas suas redes sociais, curtam nossos vídeos, tá? E vou pedir que fechemos nossos olhos, inspiremos pensando em Deus, Jesus, nossos mentores, inspiremos jogando todas as nossas angústias, nossas preocupações para fora. Que Deus, Jesus, nossos mentores, possam nos dar sempre muita paz no coração para podermos ouvir bastante e falarmos menos. E possamos dar atenção às pessoas que necessitam, que precisam ouvir uma palavra de carinho, uma palavra de amor, para poder também transmitir amor e paz para as outras pessoas. Agradeço imensamente vocês e que esse vídeo possa ajudar a cada um de uma forma que toque o coração. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo encontro. Muito obrigada.